estarem connosco. Portanto, gostaria de reforçar este agradecimento pela vossa participação, não só ao nível da inscrição no webinar, mas também na forma como participaram ainda na ficha de inscrição, com a partilha das questões que gostariam de ver respondidas ou dos temas que gostariam de ver tratados neste webinar e noutros que possam vir a acontecer. Portanto, é de facto muito importante podermos contar com profissionais e elementos das várias regiões do nosso país, na medida em que percebemos que, de facto, esta reflexão que hoje vamos fazer terá uma grande abrangência e poderá chegar a diferentes pontos e a diferentes profissionais. Por outro lado, e na medida em que queremos também potenciar isto ao longo do webinar, consideramos que esta grande participação e adesão a este webinar poderá constituir aqui uma forma de partilha de conhecimento, de inspirações entre as diferentes profissionais e também para connosco continuarmos a aprender com os profissionais e desta vez com outras profissionais para além daquelas que estão envolvidas connosco no projeto. Agora, portanto, ia passar a palavra à Silvana para nos falar um bocadinho sobre as questões mais práticas deste webinar. Podes avançar, Andreia, por favor, nos slides. Ok. Portanto, nós queremos só deixar aqui alguns avisos. Esta sessão está a ser gravada. Muitas pessoas nos questionaram acerca da disponibilização da gravação a posteriori. Isto é algo que ainda está em discussão na equipa, mas assim que hajam notícias, nós também comunicaremos a todos os participantes neste webinar. Como também foram informados, irão receber um certificado de participação. Ele estará anexo a um questionário de avaliação de satisfação da sessão, que será enviado também no final do webinar, e também partilharemos o link na secção de perguntas e respostas. Adicionalmente a este certificado, nós construímos um documento de apoio a este webinar, com alguma informação que consideramos que possa ser relevante para vocês e que também poderão fazer o download e, se acharem pertinente, também poderão imprimir e deixar no local visível do vosso local de trabalho. Como também foram informados, a secção de perguntas e respostas estará aberta à vossa participação, para que possam exprimir, partilhar as vossas experiências, porque acima de tudo também queremos que este espaço seja isso, seja um local de partilha de experiências próprias e de inspiração a todas as pessoas que estão aqui a assistir, no sentido de tornarmos a creche um local melhor para as nossas crianças. Muito bem, Silvana. Portanto, Desculpa, Silvana, eu tenho aqui a indicação que não estarão a ver os slides. Ok. Um bocadinho, então, vou tentar partilhar novamente. Pronto, também neste momento agora vou ser eu que vou partilhar. Podes parar, Andreia. Pronto, nós teremos aqui uma dinâmica diferente para perceber um bocadinho de que local é que essas pessoas, é que vocês nos estão a ouvir e a ver. E temos aqui uma possibilidade que é de usar aqui um recurso. Nós vamos pedir-vos para irem ao site menti.com. Eu vou deixar na secção de perguntas e respostas do webinar, acho que estou a usar a parte correta. Não está. Não sei se, Andreia, consegues colocar na secção de perguntas e respostas do webinar, por favor, o site. Podes colocar, por favor, menti.com e o código que está associado. Sim, espera aí, só um bocadinho. E qual é o código? O código as pessoas também vão já ver no ecrã, quando eu colocar a apresentar. O código será o 7808461. É o código que os pedem logo a partir do momento em que vocês insiram o site. E nós estamos muito a perceber de onde é que estão as pessoas que estão hoje aqui na sala connosco e também criar aqui um momento mais interativo. Pedia, por favor, para não fecharem o site, porque iremos ter uma pergunta a seguir e escusam de estar a introduzir novo código. Já temos aqui uma pessoa da Zona Norte, portanto, Vila Nova de Gaia. Vamos dar aqui um bocadinho Silvana, podes
repetir, por favor, o código? Código 7808 Sim, 461. obrigada. Assim eu publico e talvez seja mais fácil. Mais fácil, sim. Se quiserem, eu volto a repetir. Menti.com 78461. 78, desculpem, 08461. São Paulo, portanto, temos aqui uma pessoa do Brasil. Seja muito bem-vinda, do outro lado do oceano. E quase que cobrimos quase os territórios todos de Portugal continental, acho eu. Muito obrigada por estarem a fazer esta partilha connosco. É muito interessante perceber que conseguimos chegar a muitos territórios nacionais e perceber que é um interesse transversal, nacional e internacional. Eu julgo que não estarão a ver o código na secção de perguntas e respostas. Mas eu Pronto, eu posso voltar a repetir, 7808461. Já tivemos aqui a participação de 54, 55, 56 pessoas. Portanto, vamos dar mais um bocadinho para não alongarmos muito. Ainda não era suposto estarem a ver a apresentação, apenas a nuvem de palavras a mas surgir. a nuvem de palavras não está a surgir, Silvana. Não? Não. Então o que é que estão a ver? Estamos a ver as tuas iniciais. E agora? Agora sim. Para mim, sim. Não sei se para o resto dos participantes ainda não. Continua a não aparecer. Nós conseguimos ver. Não. Não está. Voltamos a tentar. Não sei se já aparece. Acho que sim. Estão? Já aparece? Estamos a receber, sim, feedback. Ok, boa. Pronto, nós não podemos aguardar por todas as pessoas. Agradecemos imenso estas partilhas. Se quiserem continuar a ir respondendo, podem. No final, a nuvem de palavras ficará guardada e nós teremos muito gosto em partilhá-la até com os participantes para perceberem o alcance que as vossas partilhas irão ter. Eu continuo a receber algumas indicações de que nem toda a gente estará a ver. Conseguem dar-nos aqui um ok para percebermos quem poderá. Ok. Talvez tenha a ver com o formato ou o local de onde estão a aceder ao webinário, não sei. Tenho aqui indicação que quem estará no telemóvel estará com mais dificuldades. Pedimos desculpa pelo inconveniente, mas de facto são aspectos que nos ultrapassam. Ok. Vamos avançando. Outra coisa que gostaríamos de saber, portanto, vocês vão continuar com o mesmo código, provavelmente quem está a aceder do computador já lhe surgiu uma nova pergunta hoje, e nós gostaríamos de perceber, não era o nome, o que nós queríamos saber era, ou seja, quem está connosco, em que papel é que está, portanto, se é mãe, se é profissional de creche, que profissional de creche é, se é educadora de infância, se é auxiliar, se está aqui só no papel de pai ou mãe, ou de alguém com curiosidade de saber mais sobre o assunto.
Bom, temos educadoras de infância aqui em maioria para já, Sim. mas também temos psicólogos, estudantes, Temos investigadores, auxiliares de ação educativa também, profissionais também muito mães, importantes, mães. diretores pedagógicos, diretores de instituição. Que bom! Muito obrigada pela partilha e pela vossa presença. Vamos deixar só mais um bocadinho e daremos continuidade já ao webinar. Também estagnou. Eu vou então parar a partilha e dar agora a vez à Andreia para darmos continuidade aos conteúdos que temos para partilhar com vocês durante este bocadinho de final de tarde. Então, vou partilhar novamente. Então, mais uma vez... Andreia, desculpa, deixa-me só dar uma indicação mais nesta questão técnica. Quem não está a conseguir visualizar o ecrã, nós sugerimos que saia e volte a entrar porque tem resultado com alguns dos participantes. Desculpa, podes avançar. Estão a ver? Conseguem ver? Daqui, sim. Ok, muito bem. Então, agradecemos esta participação agora. De facto, é interessante perceber que temos aqui pessoas com diferentes papéis e que, apesar destes diferentes papéis, continuam preocupados com... que têm uma preocupação comum, que é encontrarem práticas, modos de ação que permitam dar esta continuidade na intervenção que fazem com as crianças. Então, para hoje, qual vai ser a nossa agenda? Portanto, nós queríamos fazer aqui um pequeno enquadramento sobre o que é o envolvimento da família no contexto de creche, como é que ele evoluiu ao longo do tempo, perceber também o que é que nos dizem os dados da investigação mais atual sobre o envolvimento da família no contexto, nos contextos de educação para a primeira infância. Depois avançarmos para uma parte mais prática e dinâmica para falarmos um bocadinho de como é que nós conseguimos promover este envolvimento da família na creche nas suas diferentes dimensões e finalizamos aqui com algumas ideias-chave, aquelas que nós consideramos importante pensar, para levar para reflexão e pensar sobre elas no nosso dia-a-dia. Portanto, então, como é que surge aqui este conceito e este enquadramento do envolvimento das famílias no contexto de creche? Portanto, o estudo sobre o envolvimento das famílias no contexto de creche derivou, no fundo, do modelo ecológico do desenvolvimento humano, que nos permite compreender de que forma é que os diferentes sistemas diretamente relacionados com a criança têm impacto no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Portanto, este modelo vai perceber e tentar estudar a relação que os diferentes sistemas onde a criança se encontra vai interferir, como é que estes sistemas interferem e têm impacto no desenvolvimento, e para hoje, naquilo que se refere ao envolvimento das famílias, nós vamos nos centrar naquilo que é o mesossistema, mais concretamente a relação da família e da creche, e na relação bidirecional e à partida, portanto, benéfica, que existe entre estes dois microsistemas. E agora, Silvana? No fundo aqui, para tornar talvez aqui o conteúdo um bocadinho compreensível e recorremos aqui a uma metáfora que é aqui a questão do tricotar. Quando nós estamos a tricotar, nós precisamos ter aqui uma coordenação com as duas mãos e construir aqui uma manta. Muitas vezes até para aprender este processo necessitamos de insistência, persistência, perseverança. E olhamos para esta relação entre creche, famílias e a criança um bocadinho como esta atividade do tricotar, em que a família segura por um lado uma agulha, a creche por outra, e é necessário encontrarem aqui um equilíbrio mútuo
e um entendimento mútuo no sentido de trabalharem em conjunto, porque ambos são parceiros naquilo que é promover um desenvolvimento saudável e adequado da criança. Podes passar, Andreia, por favor. E então, como é que surge aqui este conceito de envolvimento parental? Portanto, ele tem evoluído ao longo do tempo e tem evoluído como tem evoluído a investigação em torno deste conceito e desta dimensão. E, atualmente, portanto, nós olhamos para o envolvimento da família como um conceito complexo e multidimensional, na medida em que remete para o conjunto de comportamentos e atitudes dos pais que estão relacionados com a sua participação no desenvolvimento e aprendizagem das crianças através da relação que estabelecem com os contextos de educação de infância, nomeadamente o contexto de creche. Portanto, nós temos aqui duas dimensões importantes. Portanto, temos a dimensão dos pais na relação com os profissionais de creche e os pais na sua participação nas atividades de aprendizagem da criança. Como é que nós concretizamos este conceito nas suas dimensões? Portanto, envolver as famílias implica partir de práticas pedagógicas dos profissionais, e a investigação que tem sido desenvolvida ao longo destes anos e dos tempos tem percebido isto, que este envolvimento dos pais está muito mais relacionado com aquilo que são as práticas pedagógicas dos profissionais do que propriamente com as características e especificidades da família, e que, portanto, estas práticas pedagógicas dos profissionais devem pressupor um envolvimento das famílias nas atividades da creche e um envolvimento das famílias nas atividades de aprendizagem e desenvolvimento em casa. E então, o que é que nos diz a investigação mais atual sobre a promoção deste envolvimento das famílias no contexto de educação para a primeira infância? Silvana? Pronto, de facto, há alguns estudos, este envolvimento tem sido estudado desta relação entre creche e a família. No entanto, há aqui uma necessidade de aprofundar conceitos e de perceber melhor que tipo de práticas e, no fundo, qual é realmente esta interligação entre aquilo que é o envolvimento das famílias e as práticas pedagógicas por parte dos profissionais de creche. No entanto, dos estudos que já existem, nós conseguimos aqui elencar um conjunto de estudos com resultados que se mostraram positivos naquilo que é o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Podes passar, André, por favor? Sim. Portanto, o que é que os estudos têm demonstrado em termos desta relação, ou seja, das práticas pedagógicas da creche que reforcem e que envolvam as famílias na sua atividade? Então, o que é que se constatou? Que quando as creches utilizavam práticas pedagógicas que favoreciam este envolvimento, isto refletia-se num maior envolvimento parental naquilo que eram as atividades da criança, quer no contexto de creche, por exemplo, alguma atividade que estes profissionais decidissem fazer que incluía as famílias estarem no contexto de creche, alguma data específica, por exemplo, uma feira de outono, no fundo aqui situações em que a família é chamada à creche, este envolvimento era maior quando as práticas pedagógicas tinham por base este envolvimento das famílias. Por outro lado, também as atividades de aprendizagem em casa eram maiores, ou seja, os pais envolviam-se mais neste processo ativo de aprendizagem da criança. Por outro lado, há estudos que tentam acompanhar estas crianças ao longo do tempo e, portanto, há aqui uma perspectiva longitudinal desta influência, e aquilo que se verificou é que estas práticas pedagógicas numa idade precoce também estavam aqui associadas a um melhor desempenho durante o percurso escolar e uma melhor competência social, isto num período mais avançado da idade da criança, que de facto também está relacionado com esta promoção da prontidão escolar que acontecerá na entrada do primeiro ciclo. Por outro lado, também se verificou que estas práticas pedagógicas eram ainda mais relevantes quando estávamos a falar de crianças que viviam em contextos sociais de maior vulnerabilidade. Por fim, e mais uma vez um estudo que se perspectiva no tempo e, portanto, tenta perceber os impactos destas atividades em idades tão precoces no futuro de crianças que se tornarão jovens, é que
há uma menor retenção de desistência no ensino superior e também uma necessidade menor no que diz respeito ao apoio por parte das equipas de educação especial. Portanto, isto é aquilo que a investigação nos diz sobre as práticas pedagógicas promotoras no envolvimento das famílias no contexto de creche, e que a Andreia agora vai explorar um bocadinho que práticas pedagógicas são estas e o que é que elas podem oferecer a vocês enquanto profissionais que estão no contexto e que podem empoderar, no fundo, os vossos contextos de trabalho. Okay. Obrigada, Silvana. Então, ainda neste enquadramento conceptual do que é o envolvimento parental, e daqui a pouco já vamos pedir a vossa partilha e a vossa participação nesta reflexão, portanto, é importante deixarmos aqui este quadro conceptual da autora Epstein, que tem estudado ao longo de muitos anos o que é o envolvimento familiar nos contextos educativos das crianças, ao longo dos diferentes níveis de desenvolvimento e diferentes graus de ensino, e nos seus estudos, na investigação, identificou aqui diversas categorias de envolvimento das famílias. Por um lado, o apoio à parentalidade, e aqui apoiar as famílias no conhecimento sobre aspectos importantes acerca do desenvolvimento e da educação das crianças, e o apoio no suporte ao seu papel e ao desempenho do seu papel nesta ação. Por outro lado, o voluntariado, que pode concretizar, portanto, organizar e recrutar o voluntariado das famílias a diferentes níveis na creche. Por outro lado, promover o envolvimento das famílias ao nível da aprendizagem em casa, e mais para a frente já vamos ver como é que isto se concretiza na prática. Também ao nível da tomada de decisão, portanto, e aqui os pais podem ser envolvidos na tomada de decisão, quer ao nível macro, mais tomadas de decisões institucionais, mas também no nível mais micro, portanto, ao nível do contexto de sala e ao nível da própria criança e dos objetivos que estão a ser trabalhados para ela. E, por outro lado, também esta promoção do envolvimento em termos da colaboração com a comunidade. E esta colaboração com a comunidade pode ser particularmente relevante para as crianças que se encontram, portanto, integradas em contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, na medida em que estas famílias, muitas vezes a atuação da creche, vocês com certeza sentem isso no vosso dia-a-dia, e a experiência que o nosso projeto tem-nos demonstrado isso, que é, vocês sentem-se sozinhos nesta intervenção com famílias mais complexas e mais vulneráveis, e aqui a dimensão da articulação com os serviços assume sem dúvida um papel fundamental. E por fim, a promoção do envolvimento das famílias através das práticas de comunicação, de que forma é que eu comunico e que dimensões é que eu atendo na comunicação com as famílias. E agora, partindo destas categorias de envolvimento das famílias, peço à Silvana para avançar aqui com um desafio. Pronto, como a Andreia disse, de facto a investigação também nos diz muito, a nossa experiência também no contexto de creche também, mas nós também sabemos que a vossa experiência também nos pode enriquecer e pode enriquecer todas as pessoas que estão aqui na sala. Portanto, convido-vos a usar a secção de perguntas e respostas. Para quem está num computador, é um íconezinho que se encontra no friso, portanto, será o quarto ícone a contar da esquerda para a direita. Vocês podem usar essa secção e nós gostaríamos que vocês partilhassem connosco que atividades pedagógicas vocês usam, ou no caso de estar aqui como pai ou mãe, práticas pedagógicas da creche do seu filho que já teve a oportunidade de assistir, que sentiram que promoviam o envolvimento na família no contexto de creche. Nós vamos dar aqui um minutinho para vocês irem partilhando as vossas vivências e experiências, porque de facto são muito importantes para nós e nós também podemos no fundo, ter o vosso conhecimento. Podes deixar estar a partilha, Andreia. Sim, ok. Muito bem. Portanto, estamos aqui a tentar... Já temos aqui esta ideia, não é? Destas conversas iniciais e preparatórias com a família nos processos de transição da criança para a creche, questionarmos sobre aquilo que está, como é que está a ser esse processo para a família, como é que nós podemos ajudar com algumas dicas e estratégias que facilitem este processo. Portanto, são coisas realmente muito importantes.
esta participação na sala em dias específicos para realizar atividades. Sim, aqui nesta. Sim, foi o que falaste agora, não foi aquela destas animações? Uhum. Contar histórias na sala, fazer atividades de culinária, mães que tenham aqui algum conhecimento específico que possam vir partilhar com as crianças. Sim, Maria de Fátima, é exatamente nesse ícone que está a partilhar connosco, perguntas e respostas. Animações culturais e da sala para tem sido repetida esta ideia, não é? De que as famílias podem ir contar uma história, fazer uma receita, contar algo em que tenham um maior conhecimento, dias de passeio em famílias, participação nas atividades da creche, como a música ou a ginástica. Portanto, temos aqui, por um lado, participações mais pontuais, outras que têm aqui um caráter mais regular, não é? Como esta possibilidade das atividades que já fazem parte da rotina das crianças na creche. E temos aqui uma que convida muito esta participação das famílias e à discussão, este projeto à conversa com, portanto, que explora temas, dúvidas com as famílias e com a presença de profissionais da área. Portanto, isto aqui já é ao nível até daquilo que a Andreia falava, de fazer esta ponte com outros serviços da comunidade e trazer a comunidade também para a creche e envolver as famílias. Portanto, fica aqui também uma ideia inspiradora de como podem envolver a comunidade no contexto de creche. Uhum. As partilhas vão ficando aqui, também várias pessoas a falar destes processos de adaptação e da importância do envolvimento da família nos processos de adaptação. Sim, aqui o processo de acolhimento partilhado com a família, isto também será um dos próximos webinars. Esta ligação entre as atividades da sala e depois os desafios para realizar em casa, não é? Também este lado do envolvimento que não passa só pelas atividades na creche, mas também passa por esta promoção do envolvimento a partir daquilo que é feito em casa. São duas dimensões que nós vamos falar de uma forma muito clara. E que têm sido identificadas na literatura como duas formas de envolvimento muito, muito importantes e com efeitos ao nível depois do desenvolvimento das crianças. Acho que as pessoas podem ir deixando os seus comentários e se calhar nós vamos avançando. Sim, de facto eu estava a ouvir portanto, estas partilhas e estava a pensar como de facto nos vossos contextos já se tem atenção a algumas das dimensões que nós devemos ter em conta quando estamos aqui a promover o envolvimento das famílias na creche. Portanto, quando nós pensamos em práticas pedagógicas que possam envolver e promover este envolvimento dos pais, é importante nós atendermos a alguns aspectos, portanto, algumas dimensões que podem aqui que interferem, portanto, diretamente com este envolvimento. Por um lado, a motivação dos pais, por outro lado, a importância de estabelecermos e de olharmos para a relação com as famílias como uma parceria, portanto, uma parceria que implica aqui uma certa horizontalidade e, portanto, pensarmos em benefícios para ambas as partes com um objetivo comum, que é promover o desenvolvimento e a educação da criança, e depois termos em atenção também aqui a comunicação com as famílias e como é que esta se faz e acontece, quais são os seus objetivos. E, portanto, dentro daquilo que é a motivação dos pais, e este é um fator que na literatura a investigação nos tem mostrado e que nós, na nossa experiência que vamos tendo, na interação que vamos tendo com os profissionais no nosso projeto de desenvolvimento e educação em creche, vamos percebendo isto e que, de facto, percebemos que é uma grande preocupação de todas as profissionais, que é esta motivação dos pais. E, de facto, há fatores que interferem diretamente com a motivação dos pais para se envolverem com os contextos educativos dos filhos.
por um lado, as crenças dos pais acerca do seu envolvimento e da sua participação, portanto, o que é que eles pensam acerca do seu papel educativo? Como é que eles se sentem no desempenho deste papel? Portanto, este papel é um papel que lhes dá prazer, eles sentem-se capazes neste desempenho deste papel, ou é um papel que os deixa frustrados, infelizes e para o qual eles não se sentem preparados para isso? E é importante atendermos a esta dimensão. Por outro lado, a dimensão das solicitações, dos convites e das propostas à participação e, portanto, ao longo do webinar nós vamos falar disto de forma mais específica, mas é importante perceber quais são os objetivos das nossas solicitações, dos convites, das propostas e como é que nós os introduzimos, em que momentos e também relacionar, portanto, as crenças e a forma como solicitamos e o envolvimento dos pais nas atividades da creche e na creche, através de conhecendo a percepção do contexto pessoal de vida das famílias, portanto, estudando e procurando conhecer qual é o contexto pessoal de vida destas famílias. Entender, por exemplo, que uma família que tem 3 filhos terá com certeza uma disponibilidade diferente de uma família que tem apenas um filho para realizar atividades mais estruturadas ou que exijam aqui mais tempo e energia em casa. Por outro lado, perceber também que muitas vezes famílias mais vulneráveis podem ter que ter mais do que um trabalho, por exemplo, e que se calhar estes pais não estarão tão disponíveis para virem à creche ou para conversarem connosco. Então, de que forma é que eu vou comunicar com estas famílias? Como é que eu consigo chegar a elas? E é importante nós conhecermos este contexto pessoal e empatizarmos com ele. Portanto, com este contexto pessoal da vida das famílias e procurarmos adaptar e ajustar a nossa prática e a nossa ação a este contexto. Por outro lado, e dentro da dimensão das parcerias entre os profissionais e as famílias, deixar-vos aqui com a ideia de um modelo que foi também estudado pela Epstein e que tem falado sobre, é o modelo das esferas de influência. Portanto, esta autora tem estudado de que forma é que a família, a comunidade e o contexto educativo impactam na criança. E esta autora procura analisar e dar uma explicação de que forma é que as forças que cada um destes sistemas vão ter no desenvolvimento e na educação da criança. E ela chama a atenção para isto, que é, quanto mais é a articulação, maior é a articulação e sistemática, quanto mais ela é regular e frequente na interação entre estes contextos, portanto, maior fica este espaço de interseção e, portanto, maior é o impacto positivo ao nível dos resultados na criança, no seu desenvolvimento global. E, portanto, dentro desta linha é importante entendermos aqui esta dimensão da parceria. E o que é que implica esta parceria com as famílias? De facto, a investigação tem mostrado que o estudo sobre o envolvimento das famílias evoluiu ao longo dos anos neste sentido, que é, deixou de estar tão centrado nesta perspectiva de envolver os pais em atividades e passou para esta perspectiva da relação e de colocar as famílias e olhar os pais como parceiros. E então, o que é que implica esta parceria? Por um lado, um compromisso e disponibilidade pessoal para compreender as especificidades da família, e nós sabemos e temos percebido isso também na nossa intervenção e no acompanhamento que vamos fazendo a algumas profissionais de creche, que de facto é difícil, é um compromisso exigente, este envolvimento, na medida em que os profissionais estão expostos a muitas solicitações, muitas vezes o tempo é pouco e é difícil, mas é muito importante planearmos e darmos espaço para isto, estarmos disponíveis para compreender e conhecer aquela família na sua especificidade. Por outro lado, remeter para esta ideia da construção partilhada de objetivos e responsabilidades com a família. De facto, muitas vezes é difícil nós termos tempo para reunir com a família, para além daquela reunião que se faz, por exemplo, por período letivo, não é? Mas é muito importante haver esta partilha constante e ouvir os pais sobre quais são os objetivos que eles têm para os seus filhos, quais são as responsabilidades que eles se sentem na educação para os filhos e qual é a importância que atribuem
e construírem de forma partilhada estes objetivos. Isto exige, claro, portanto, adequar as nossas expectativas, moderar, portanto, negociar aqui portanto, alguns objetivos e algumas responsabilidades também, e, portanto, é preciso canais de comunicação fluidos, e já vamos falar sobre eles também mais à frente. É preciso o estabelecimento de uma relação de confiança mútua, e aqui partindo para a ideia das famílias mais vulneráveis, sabemos muitas vezes que é difícil estabelecer uma relação com as famílias, mas nós também sabemos que é quando esta relação está estabelecida que é possível abordar questões mais difíceis num espaço seguro. E, portanto, sem esta relação, esse espaço seguro não é construído. E, por outro lado, esta ideia de as famílias se sentirem pertença do contexto educativo, ou seja, sentirem que pertencem àquele contexto, e refletir até que ponto o contexto de creche se adequa ou está adaptado em diferentes níveis, já vamos perceber como, à diversidade das famílias que está a abarcar. E depois esta cultura de aprendizagem. A cultura de aprendizagem remete para esta ideia que estamos a aprender uns com os outros, e para isso é preciso humildade, é preciso disponibilidade, e é um processo difícil, porque muitas vezes implica refletirmos sobre os nossos próprios preconceitos, estereótipos, vieses, que muitas vezes já interferem com a interpretação que nós fazemos da informação que a família nos está a passar, ou da interpretação que fazemos dos comportamentos da família. E temos que ouvir genuinamente, porque estamos a aprender uns com os outros. E depois, a dimensão da comunicação. E, portanto, quando falamos de uma parceria, portanto, e vimos que este elemento da comunicação é fundamental nesta parceria, e, portanto, a comunicação, no que diz respeito à promoção de práticas pedagógicas que promovem o envolvimento das famílias, deve atender a várias dimensões. Por um lado, portanto, a direção da comunicação, e deve ser, portanto, o falar, nós não vamos falar para as famílias, vamos falar com as famílias, esta direção, esta bidirecionalidade, e importa muitas vezes refletir quantas vezes paramos para ouvir os pais, para os conhecer, para conhecer os seus interesses, de que forma é que paramos para comunicar com estes pais, portanto, e há diferentes formas, os meios que utilizamos, a linguagem que utilizamos, a frequência, e aqui apostar nesta ideia da continuidade, da sistematicidade. Claro que nós não temos que estar sempre a falar com os pais, mas nós podemos comunicar de diferentes formas. Portanto, o tipo de informação que vamos passar, e, por outro lado, quais são os meus objetivos. Portanto, naquela reunião, qual é o meu objetivo? Eu vou reunir com os pais para conhecer, eu vou reunir para partilhar informação, eu vou reunir para apoiar a parentalidade. Qual é o meu objetivo nesta comunicação com os pais? E agora, partindo desta ideia, a Silvana vai mais uma vez desafiar-vos a uma partilha. Nós já percebemos aqui que a comunicação é muito importante, é importante aqui chegar aos pais, e, portanto, nós gostaríamos aqui, mais uma vez, como forma de inspirar e ter sempre esta filosofia de inspirar outras pessoas que estão aqui na sala, que possam precisar de mais recursos ou de estratégias criativas para a sua prática profissional, que meios utilizam para comunicar com as famílias. Ou seja, quando vocês querem passar uma mensagem à família, quando querem entrar em contato com a família, como é que comunicam? Que meios utilizam? Além do mais, vocês, quando fazem essa comunicação, ela é feita com algum objetivo específico? Qual é esse objetivo? Portanto, gostaríamos de, mais uma vez, convidar-vos a usar a secção de perguntas e respostas e deixar-nos aqui algumas formas de comunicação que utilizam para chegar às famílias e falar com elas. Portanto, temos aqui realmente a plataforma da instituição. Sabemos que num meio altamente tecnológico, as plataformas também vieram aqui simplificar um bocadinho este processo de comunicação e do envio de informação. Ok, conversar com a família quando trazem ou quando vêm buscar a criança. E aqui outros meios. Temos a plataforma, temos a conversa. Em termos de espaço de creche, vocês usam o espaço de creche, por exemplo, para fazerem comunicação com a família, para comunicarem alguma coisa
à família. Caderno de recados. E-mail, telefone, pessoalmente através da plataforma escolar. Teams, o caderno vai e vem. Pronto, conseguimos perceber que estes meios de comunicação envolvem aqui processos de escrita, portanto, há uma comunicação escrita, há uma comunicação via oralidade, portanto, estarem no dia a dia da criança e do contacto diário. Contacto diário, claro, o objetivo maior é a confiança com a família, a partilha do dia a dia. Nós estamos a ver que algumas pessoas estão a levantar a mão, pedimos desculpa, este webinar não permite que interajam de forma verbal, portanto centramos a comunicação através de perguntas e respostas, portanto, por favor, se têm alguma coisa a partilhar ou se querem partilhar alguma coisa, usem a referida secção. Podem usar, diz Raquel. Era isso mesmo, podem usar essa secção e podem ir deixando as vossas questões e nós vamos também tomando nota e se calhar avançávamos. Exato, sim. Portanto, já percebemos que há vários meios de chegar às famílias e de comunicar com as famílias. Nós trazemos aqui também algumas ideias que podem aplicar no vosso contexto. Algumas já foram referidas, como os cadernos de comunicação, o caderno vai e vem, estes recados, mensagem através dos grupos do WhatsApp. Mas, por exemplo, já pensaram no recurso, por exemplo, de uma newsletter, de um jornal de parede, onde possam realmente usar um espaço da creche para partilhar informação com os pais? Esta newsletter não necessita de ser totalmente em versão escrita, por exemplo, um vídeo com alguma mensagem-chave para as famílias, pode ser uma forma de vocês partilharem algum conteúdo que considerem interessante. O próprio site da instituição e as redes sociais podem ser usadas no sentido de comunicarem com a família e darem apoio e suporte em algumas das dimensões que a Andreia já referiu. Por exemplo, partilhar, imaginem, vocês viram algo que esteja relacionado com o apoio e suporte à parentalidade, fazer essa divulgação. Imaginem que há uma atividade numa instituição da comunidade que poderia ser interessante os pais participarem. Provavelmente através das redes sociais vocês conseguem chegar a esses pais, os portfólios digitais e estas reuniões que muitas vezes são usadas para partilhar apenas informação ou para devolver informação, elas também podem ser usadas nesta versão mais participativa das famílias e encontrarem aqui um equilíbrio entre dar informação da creche sobre funcionamento, rotinas, horários, ou outra coisa que tenham necessidade, mas também reservar um espaço para ouvir as famílias e envolvê-las nesta planificação de atividades que contribuam para este envolvimento familiar no contexto de creche. Eu não me vou alongar aqui muito mais nestes recursos, porque a Andreia vai também dar continuidade à informação. Sim, obrigada, Silvana. Dentro daquilo que a Silvana estava a dizer, e ela tocou aqui num aspecto muito importante, e esta ideia, se calhar é aquela que pode surpreender mais ou mais, que é o espaço físico também comunica. E aqui, quando nós falamos na comunicação com as crianças, na promoção do envolvimento da família na creche, na forma como comunicamos com a família, é importante nós atendermos aos espaços da instituição. De que forma é que a instituição comunica? O espaço exterior, o espaço de circulação, as zonas comuns, ou seja, como é que eu utilizo este espaço para comunicar às famílias e o que pretendo comunicar a partir dele. Estou a pensar, por exemplo, de uma instituição que conhecemos no âmbito do nosso projeto e que tem muito este princípio de partilhar algumas fotografias de atividades que vão desenvolvendo na creche e, associada a essas fotografias, fazem uma pequena referência à intencionalidade daquela atividade. Com esta atividade promovemos a coordenação oculomotora, pretendemos fazer isto ou aquilo, portanto, relacionam aquela fotografia com a sua intencionalidade e expõem isto num espaço visível na entrada, numa sala que tem nessa própria instituição, uma sala que
que é o refeitório também, mas que na sua entrada tem ali um espaço onde os pais podem estar com as crianças quando vão buscá-las, podem sentar-se à mesa enquanto eles terminam o lanche e ao mesmo tempo têm este contacto com as atividades que as crianças vão fazendo e com a sua intencionalidade. E é importante refletir sobre isto. Como é que eu comunico com as famílias a partir do meu espaço e qual é o objetivo desta minha comunicação? Claro que é importante não sobrecarregar, não é? E a partir de agora não vamos passar a fixar tudo, mas pensar qual é o meu objetivo de fixar, qual é o meu objetivo de comunicar a partir do meu espaço. Pensar também nas barreiras que nós colocamos. E esta ideia é uma ideia difícil, sabemos, é uma ideia que gera aqui muita controvérsia até, mas de que forma é que estes pais podem circular pelos espaços da creche. Portanto, eles podem ir ao espaço exterior. Estou a pensar, por exemplo, numa experiência que tivemos numa instituição em que havia um espaço de horta e os pais podiam chegar à creche, ir buscar a criança e depois da sala, sem estar aqui presente a educadora, ir a este espaço de horta com os filhos, interagir com os filhos aqui, ou continuar naquele espaço exterior depois de já ter ido buscar a criança à sala. Portanto, é importante refletir sobre isto, até que ponto há barreiras a esta circulação e se há, porque é que elas existem, vale mesmo a pena. E por outro lado, que oportunidades são criadas para os pais a partir destes espaços. Estes espaços permitem que os pais se encontrem, que estabeleçam redes de apoio. É uma ideia que deixamos aqui para refletir também. Depois, e avançando aqui para a dimensão do envolvimento dos pais na atividade da creche, e como vocês já foram dizendo quando fizemos aqui, pedimos a vossa partilha sobre as atividades que desenvolvem para promover o envolvimento dos pais na creche. Estas atividades dos pais na creche, na própria creche, podem estar relacionadas, portanto, com a participação em eventos específicos, com o voluntariado, e aqui um voluntariado mais ao nível de sala, como vocês foram dizendo há bocado, ir contar uma história, ir fazer uma receita à sala, mas também um voluntário ao nível da creche, que é até que ponto os pais podem apoiar, por exemplo, na angariação de fundos. Estava a ver um exemplo que também fomos conhecendo, de creches que identificam pais que se constituem líderes, em que, portanto, as profissionais vão identificando que têm aqui algum papel de liderança e que formam aqui, no fundo, uma equipa de pais que vão apoiar o próprio contexto de creche em diferentes dimensões. E se calhar vale a pena pensar sobre a importância disto. Todos nós temos, portanto, vocês têm contacto com famílias diferentes, mas com certeza conhecem pais que assumem mais este papel de liderança ou que até pelo seu papel ou pelo papel que têm dentro da região onde se encontram, podem ter aqui algum grau de influência junto dos outros, é importante planear isto. E depois, uma outra forma de os envolvermos é através das reuniões e pensar aqui qual é o meu objetivo e de que forma é que eu vou comunicar nestas reuniões. Porquê é que é importante nós envolvermos os pais nas atividades de creche? Trazê-los para a creche, não só nas suas rotinas, mas também nestas atividades de voluntariado e depois na minha comunicação com eles. Portanto, isto tem benefícios a todos os níveis, ao nível das famílias, portanto, na compreensão do seu papel enquanto educadores. E é importante vocês comunicarem de forma contínua e sistemática para que isto fique claro para eles. Fortalecer a relação com os profissionais, portanto, eles tomarem mais consciência das aprendizagens das crianças e reparem, sobretudo para as crianças com necessidades educativas especiais, quanto mais experiências os pais tiverem nas atividades de creche, com certeza mais fácil será para eles conhecerem as dificuldades destas crianças e conhecerem práticas promotoras do seu desenvolvimento. E isto é para todas as crianças, mas tem particular relevância nas crianças com necessidades educativas especiais. E depois permite-lhes também valorizar, verem o seu papel valorizado e eles desenvolverem esta percepção de autoeficácia e adquirirem competências para promover o desenvolvimento dos filhos. Ao nível dos educadores, portanto, este envolvimento dos pais nas atividades de creche fomenta o conhecimento sobre as famílias, que é tão necessário, portanto, conhecer a sua diversidade cultural, conhecer as suas competências, conhecer as suas crenças, conhecer a sua intenção para os seus filhos, qual é o objetivo que eles têm para os seus filhos, para a sua família. Portanto,
permite também aos educadores este envolvimento, fortalecer as competências de articulação com as famílias, a relação e conhecer a relação da criança com a própria família. E depois, para as crianças, já falamos sobre o que é que a investigação nos diz, mas o trazer os pais para a creche pode fortalecer a relação dos pais com a criança, aumentar, portanto, fomenta aqui a consistência e a continuidade das práticas, esta visão holística sobre a intervenção com a criança nos primeiros anos de vida, que é tão importante, e depois os efeitos que pode ter na prontidão escolar mais tarde. Ok? E então, o que é importante dentro deste envolvimento dos pais nas atividades da creche? Planear. É muito importante planear as atividades. Da mesma maneira que se planeia um plano de atividades, e já integrado neste plano de atividades, refletir de que forma é que vocês planeiam este envolvimento das famílias e as atividades que vão ser propostas e solicitadas. Por outro lado, se pensarem nesta dimensão do voluntariado, pode ser muito importante também planear e dinamizar, pensar na constituição de um grupo de pais que possa apoiar, e depois nesta dimensão do agir, portanto, pensar que recursos é que são necessários para eu poder incentivar esta participação. Assegurar a diversidade de propostas, e aqui uma reflexão muito importante, que é, as famílias são diferentes, vêm de diferentes contextos. Se calhar é importante eu pensar em atividades diversas que possam ser realizadas mais do que uma vez em diferentes contextos, sempre muito integradas nas rotinas da creche, para facilitar aqui a maior participação das crianças. A maior participação destes pais e assegurar esta flexibilidade. Um pai que não pode participar hoje, então talvez seja importante eu pensar nesta atividade ao longo de uma semana ou ao longo de 2 semanas, para que outros pais também possam participar e pensá-la em diferentes horários. Ou, portanto, garantir que todos os pais compreendem aquilo que eu estou a propor, simplificar a linguagem, reformular se for necessário, recorrer a diferentes meios, se um não resulta, parar para refletir qual é o que resulta melhor com aquela família e utilizar, e depois registar e documentar. E depois, mais na dimensão reflexiva, avançar com dar este feedback aos pais, ouvi-los também, ouvi-los sobre como é que eles se sentiram nestas atividades, envolvê-los no planeamento destas atividades e perceber como é que eles se sentem, o que é que eles acham que é importante. E depois refletir também no grau de participação e colaboração, portanto, no planeamento, e recolher informação sobre a sua satisfação. Há bocado aparecia ali a questão dos questionários. É importante questionar os pais, com questionários muito simples, mas perceber como é que eles entendem este envolvimento. E esta prática é muito relevante, porque a partir daí eu vou poder reformular a minha ação, e isto é intencionalidade pedagógica. E, por outro lado, refletir com a comunicação, refletir sobre a comunicação com as famílias em cada momento. E depois temos, por fim, a outra dimensão do envolvimento, da promoção de práticas que envolvam as famílias, que é o envolvimento em casa. E esta dimensão na investigação tem surgido como uma dimensão importante em termos da promoção do desenvolvimento da criança, portanto ainda não está bem clara como é que é esta relação, mas a verdade é que é uma forma de envolvimento muito relacionada portanto, com as competências, com as pré-competências para a entrada na escola e também ao nível do seu desenvolvimento socioemocional. E aqui aspectos importantes, que é atividades que sejam integradas nas rotinas, muito mais do que enviarmos uma atividade muito estruturada, é pensar como é que a aprendizagem que a criança está a desenvolver no contexto de creche pode ser integrada na rotina de casa. Se eu estou a trabalhar os tamanhos com aquela criança, então eu posso pedir aos pais para, na conversa para casa, ao longo do caminho, ou quando estiverem a vestir-se, por exemplo, pensarem no tamanho das calças de cada um, da criança e dos pais. E às vezes são pequenas coisas como esta. Ou, se eu estou a dar os alimentos ou a dar os legumes, por exemplo, com certeza que as crianças têm avós que têm quintais, por exemplo. Porquê não propor aos pais conversar sobre isto e levar à casa dos avós? E hoje eu falei sobre estes alimentos, então vou trabalhar com eles mais em casa. E não é preciso ser
atividades demasiado estruturadas. Também está, e também se inclui aqui nas atividades em casa, as atividades partilhadas com a criança de forma mais estruturada, mas como dizia há pouco, é importante perceber o tempo e a energia que vai ser despendida, a motivação das famílias para estas atividades e ter, sobretudo, empatia, porque todos nós nos sentimos muitas vezes assoberbados e isto faz parte da vida das famílias. Depois, as atividades na comunidade, e aqui, se calhar, fazer um levantamento dos recursos da comunidade e perceber de que forma é que outras instituições da atividade podem assegurar esta participação. Por exemplo, se há uma academia de dança, eu posso pensar em promover uma atividade com os pais nessa atividade, fazendo uma parceria com essa academia, e este é um exemplo, poderiam ser outros, e depois o apoio na recolha de informação e materiais para um projeto da própria escola. E mais uma vez aqui, sempre ouvir os pais, perceber o que é importante para eles e se faz sentido para eles isto. Portanto, este pedido e esta solicitação que lhes estou a fazer. E aqui, nesta dimensão, e muito rapidamente também, perceber, portanto, é importante conhecer, quando eu estou a planear este tipo de atividades, até que forma, até que ponto eu conheço as rotinas daquela família e ajustar as propostas e as solicitações. Eu não tenho que pedir o mesmo a todas as famílias, ou eu posso pedir de forma diferente, conhecendo esta especificidade. Por outro lado, comunicar para conhecer, portanto, mais do que comunicar para as famílias, comunicar com as famílias, e aqui implica ouvir, escutar, conversar com os pais sobre a importância desta dimensão do envolvimento em casa, partindo das rotinas e dos seus interesses. Depois, na dimensão do agir, portanto, providenciar informação e ideias à família de como é que elas podem promover este desenvolvimento, e aqui o espaço da própria creche pode apoiar aqui o providenciar desta informação. Planear a atividade que possa ser realizada em casa, em que os próprios educadores ou auxiliares possam participar, e documentar estas atividades, e documentar para poder partilhar novamente com a criança, devolver à criança, voltar a repetir, e também para recolher este feedback. E novamente, nesta reflexão, temos uma multiplicidade de meios, portanto, às vezes é só escrever, peça por favor, diga-nos na plataforma como é que foi, ou se é o Messenger que se utiliza, o WhatsApp, pedir para enviar uma mensagem só a dizer como é que foi lá em casa, e dar, portanto, o feedback às famílias sobre o impacto que isso está a ter na criança. É muito importante, na criança, na própria vida da creche e também na própria família. E então, para fechar, Silvana? De forma a encerrar e também para não demorar muito tempo, ainda temos aqui uma surpresa para vocês no final. Portanto, é só reter estas 5 ideias-chave. Portanto, a necessidade de planear e avaliar as atividades que contemplem este envolvimento das famílias, esta comunicação intencional e esta escuta ativa no sentido de chegarem àquilo que são as necessidades das famílias, e este interesse genuíno em conhecer quem são as famílias que acompanham a criança que chega até vocês. Esta necessidade também de assegurar que estas atividades sejam frequentes, contínuas, diversas, de forma a atender às necessidades, às singularidades desta família, e também para assegurar a continuidade, porque às vezes, como eu dizia no início, é importante persistir e insistir para que uma rotina, para que um hábito se torne mais rotineiro. Depois, esta questão de envolver a família neste avaliar das atividades que foram realizadas e perceber o que é que estas famílias sentiram com a atividade, se há aspectos que podem ser melhorados, integrados, ou, no fundo, para quando se for a fazer novamente, ter em consideração aqui alguns aspectos que podem tornar a atividade ainda mais enriquecedora para todas as pessoas envolvidas. E, no fim, olhar para esta comunidade como um todo e procurar realmente aqui o estabelecimento de parcerias que possam ainda potenciar mais as vossas ideias e as atividades que querem desenvolver para promover este envolvimento familiar na creche. E agora passo a palavra à Raquel, que irá encerrar o webinar. Bom, e para terminar, para terminar quase no fim, ainda temos ali mais um slide final, mas gostávamos de partilhar um vídeo de alguém que nos tem inspirado profundamente
no trabalho com as famílias. É professora universitária no ISPA, é doutorada e com licenciatura em Educação da Infância. É também membro da Fundação Brazelton Gomes Pedro e, com muita sorte nossa, consultora do nosso projeto e uma eterna apaixonada por crianças. Deixo-vos com a professora Ana Teresa Brito num vídeo muito curtinho que fez para nós. Vou parar de partilhar, certo, Silvana? Não, podes partilhar, Não. Andreia. É só carregar no play No do play. vídeo. Ok, então espera. Volta ao PowerPoint. Isso. Agora Carregas em baixo. em baixo o play. Muito bem. Aí. E Obrigada. projeta. Já tem grande. E tens que partilhar o som também, Andreia, acho eu. Espera aí. Então, vamos lá. Faço isto para partilhar. Eu acho que tens que parar a partilha e avançar com a partilha com o som, não é? É. Agora volta a partilhar, mas toma assinala a Senão- atenção. Do computador, certo? Depois vou aqui. Já está a partilhar, certo? Ainda não. Ainda não. Não? Ainda não. Queres que eu faça essa partilha, Andreia? Acho que consigo agora. Ok? Já está? Sim, agora Partilha. É um Estamos gosto Isso. enorme. Então, estamos a ouvir. Põe, É um gosto enorme enviar-vos esta Conseguem ouvir? mensagem neste Sim. final do workshop, com toda a certeza um tempo de paragem, de reflexão, de olhar aquilo que é a dignidade, a admiração imensa pelo começo da vida, que enquanto profissionais em creche acompanhamos. Cada vida, cada criança, cada bebê, neste início de ano, e agora estamos a começá-lo, que está connosco, ele deixa-nos entrar em algo profundamente sensível, como se todos aqueles fios invisíveis que estão à sua volta nós os fôssemos descobrindo através da descoberta deste bebê, da sua relação connosco e naturalmente do envolvimento com as suas famílias, daquilo que nos trazem quando nos deixam entrar no seu sistema. É aquele bebê que nos faz entrar no sistema, na história de vida daquela família. Nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce todo um começo, um recomeço para cada um de nós. A nossa fluência na linguagem do desenvolvimento, a fluência dos pais na linguagem do quem é quem daquele bebê, como também tão bem nos diz o professor Gomes Pedro, como tão bem nos ajudou a pensar Brazelton, os pais são especialistas dos seus filhos, esta troca é verdadeiramente o abraço, o envolvimento que o bebê precisa para se sentir respeitado, honrado, olhado nessa beleza imensa que é vê-lo crescer. Desejo neste início de ano que sejamos capazes de nos deixar envolver pelas famílias, de irmos ao seu encontro para mais e melhor as conhecermos, porque em cada pedacinho de confiança, em cada fio invisível que nós tornamos visível à volta daquela criança pela relação, nós estamos a edificar a criança como pessoa. Ela é pessoa desde que nasce, é pessoa dentro da barriga da mãe, mas tornar-se-á mais e melhor pessoa por esse caminho conjunto e partilhado com os pais, com as famílias. Desejo muito que este tempo tenha sido um tempo bom e que fique convosco esta força para, em conjunto com as famílias, acompanharem o bebê que vem no colo, que nos é como um tesouro entregue, para o entregarmos de volta num abraço maior, naquilo que é de facto este respeito por o envolvimento de cada criança com cada família. Um abraço a todas, um abraço a todos, com o desejo de um excelente novo ano. Em creche, crescemos todos em conjunto. Até breve. Muito bem. Desculpa. É um gosto enorme. Vamos aqui. É com esta mensagem que encerramos este webinar. Dizer-vos que ele faz parte dos recursos que têm sido desenvolvidos no âmbito do modelo DEC,
que nós de facto estamos a implementar para apoiar o trabalho dos profissionais de creche. É uma iniciativa do Laboratório Colaborativo ProChild e baseia-se nas melhores evidências disponíveis. Foi desenvolvido para promover a qualidade das práticas em creche e está neste momento em processo de implementação e validação. Mantenham-se em contacto connosco, acompanhem-nos, quer através do e-mail, quer através das redes sociais do ProChild, e muito obrigada por esta hora em que houve tantas partilhas e onde todos pudemos sair um bocadinho mais ricos e inspirados. Obrigada a todos. Obrigada.